Capítulo 7 Frente. Voltar. Deixou. Direito. Para cobrir as 4 direções cardeais, eram necessárias no mínimo 4 pessoas. Jinwoo, Juei, Mr. Song Mr. Kim. Se ainda mais uma pessoa sobrasse entre as 4 restantes, abrir-se uma lacuna na sua cobertura. Sr. Sung, o que está acontecendo? Por favor, explique. O Sr. Kim perguntou enquanto enxugava o suor da testa. Só temos que esperar assim. Até que todas as chamas azuis desapareçam. Jinwoo revelou tudo o que havia imaginado. O Sr. Kim ouviu com atenção e acenou com a cabeça. Finis. E mais energia sua explicação, Jinwoo acrescentou. Todos nós podemos sobreviver a isso. As regras desta sala sempre abriram um caminho de sobrevivência para aqueles que a seguiram. A última regra não deve ser diferente. Enquanto eles acreditassem um no outro, todos poderiam ir embora sem se machucar. Essa foi a conclusão de Jinwoo. Os pensamentos do Sr. Kim eram diferentes. Ele perguntou depois de hesitar, Sr. Sung. Você pode estar certo sobre tudo isso, mas não há possibilidade de a porta fechar assim que o cronômetro terminar? Jinwoo não conseguiu responder. Embora sua teoria tenha sido coletada a partir de vários ensaios e das evidências observadas até agora, não era 100% garantido que ele estava correto. E o Sr. Kim precisava de uma garantia. Para ele, a certeza de sua própria sobrevivência superava a sobrevivência incerta de todo o grupo. Sinto muito. Eu não acho que posso fazer isso. Ajusi. Eu sinto muito. E com isso, o Sr. Kim saiu do altar. Ignorando a voz de Jinwoo, ele correu em direção à porta. Depois de dar uma última olhada nas pessoas que deixou para trás, o Sr. Kim passou pela porta e não voltou. Jinwoo cerrou os dentes e rangeu os dentes. Porra! Ele salvou suas vidas. Em vez de retribuir suas ações com bondade e gratidão, eles o traíram. Como esperado, um buraco apareceu na cobertura das estátuas. As estátuas se aproximavam cada vez mais do grupo. Depois de olhar ao redor, o Sr. Song falou com Jinwoo e Juei. Vocês deveriam ir. Era uma voz cheia de resignação. Jinwoo virou a cabeça e olhou para o homem. A Jusi. Sr. Kim estava certa. Quem foi que trouxe todos vocês aqui? É justo que eu fique para trás. Mas, se alguém deve viver, é você, jovem, com muitos anos de vida restantes. O Sr. Song sorriu. Eram palavras destinadas a confortar os dois que teriam que deixá-lo para trás. Jinwoo acenou com a cabeça em derrota. Seu coração estava pesado, mas eles não estavam em uma situação em que pudessem discutir sobre quem deveria ficar e quem deveria ir. Hein? Juei, você poderia, por favor, levar Jinwoo. Ok. Mas de repente, Juei, que estava se aproximando dos dois homens, caiu no chão. Ah! Lutando para se levantar, as lágrimas encheram seus olhos. Eu não consigo mover minhas pernas. As expressões de Jinwoo e do Sr. Song ficaram sombrias. Ela não estava em bom estado. Seus lábios ficaram azuis, e seu corpo inteiro estava espasmando levemente. Era o efeito colateral do uso excessivo de mana até quase ficar vazio, piorado em seu estado de exaustão. Só porque ela tentou curar minha perna. Jinwoo lutou para falar enquanto a culpa pesava em seu coração. Mas este não era um momento para perder assim. As estátuas continuavam se movendo em direção ao centro da sala. Jinwoo se afastou dos braços do Sr. Song e desabou no chão do altar. Os olhos do Sr. Song se arregalaram. Vocês. Jinwoo falou com ele com um olhar determinado. Ajusi, por favor, leve Juei e saia daqui. Eu disse a você, eu ficaria. Então quem vai levar Juei? Jinwoo não conseguia andar sozinho. Era impossível para ele levar Juei, também incapacitada, até as portas. Claro. Havia a opção de deixá-la para trás. Mas ela era alguém que salvou sua vida inúmeras vezes antes. E até mesmo seu estado atual era devido a gastar todo o seu mana nos esforços para curá-lo. Ele odiava a ideia de carregar a culpa de deixar tal pessoa para trás pelo resto de sua vida. Não há tempo. Por favor, vá. O Sr. Song pegou Juei com uma expressão pesada. Juei chorou e balançou a cabeça em desafio. Não. Não podemos. Jinwoo, você pode ir embora, eu ficarei para trás. Eu prometi te pagar o jantar, certo? Jinwoo tirou o núcleo mágico de classificação e de seu bolso e colocou nas mãos de Juei. Vá em frente primeiro e coma com isso. Eu irei buscar o troco mais tarde.
Juei se inflamou com o sorriso dele. Como você pode brincar em um momento como este? Jinwoo acenou com a cabeça em direção ao Sr. Song, que atingiu a nuca de Juei, nocauteando-a. O Sr. Song a carregou sobre o ombro direito. Eu sinto muito. É minha decisão, afinal. O Sr. Song curvou a cabeça em direção a Jinwoo e desceu do altar com Juei. As estátuas estavam se aproximando rapidamente do altar. Sentando-se, Jinwoo respirou fundo. Percebendo a espada que o Sr. Qin havia deixado para trás, ele estendeu a mão e agarrou-a. Agora que é assim, vou levar pelo menos um de vocês comigo. Virando-se, ele viu o Sr. Song e Juei passarem com segurança pelas portas abertas. Graças a Deus. Eu sou o único que vai morrer agora. Não era um sentimento gerado por algum nobre auto-sacrifício. Apenas uma questão de cálculo simples. Mesmo se ele saísse de alguma forma, ele teria que viver o resto de sua vida como um aleijado. Esqueça de ser um caçador, não seria possível para ele nem mesmo viver uma vida normal. Sem talentos especiais ou habilidades aprendidas, ele não viu uma vida feliz pela frente. Depois, há as contas do hospital da mãe. E as despesas com educação de Jiná. Já que não havia como ele ser capaz de sustentá-los com esse ferimento, ele pensou em pelo menos prover para eles durante sua morte. Vamos ver, a compensação pela morte durante uma invasão foi 300 milhões de won para a família sobrevivente. Ou foram 400 milhões? Comparada com a vida inútil de um Irranquer, era uma compensação bastante generosa. Grelhinho de páreo eles estavam aqui. A primeira estátua a chegar deu um passo em direção ao altar. Jinwoo olhou para ele e ergueu sua espada. Venha. Mas o primeiro ataque veio por trás. Facada lança que perfurou suas costas agora projetava-se para fora de seu peito. Tosse Jinwoo vomitou uma grande quantidade de sangue. A dor agrediu seus sentidos como granizo. Se o lugar em que você foi apunhalado fosse um pouco mais alto, teria perfurado seu coração. As palavras de Juei mais cedo passaram por sua mente. Ueak. A estátua ergueu sua lança com ela Jinwoo. Ainda preso à arma, Jinwoo se viu suspenso no ar. Enquanto ele agitava as pernas de dor, a estátua o jogou no chão. Bang. Crack 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 ele ouviu o som de ossos quebrando por todo o corpo. Não havia nenhum lugar onde ele não sentisse dor. Uma por uma, as estátuas se reuniram em torno do convulsionado Jinwoo, que olhou para eles. Eu não quero morrer assim. Conforme a morte se aproximava cada vez mais, lágrimas se formavam em seus olhos. Sua família apareceu em sua mente. Juei, que se preocupou com ele até o último minuto, também apareceu em sua mente. Eu não quero morrer. Acabar com sua vida aos 24 anos. Passa uma estátua empunhando uma espada caminhou em direção a ele com um rosto inexpressivo. Mesmo enquanto seu corpo inteiro tremia, Jinwoo não desviou o olhar de seu olhar. Finalmente, a espada erguida da estátua caiu em sua direção. Só mais um, se eu tivesse apenas mais uma chance. Os olhos de Jinwoo se arregalaram com a espada caindo. Foi naquele momento. Tic 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 tic. Como se alguém tivesse pressionado o botão de pause em um vídeo, a espada caindo parou diante de seus olhos. Não parou. Diminuiu a velocidade para um rastreamento, quase como se estivesse parado. Milímetro a milímetro. A espada definitivamente ainda estava caindo sobre ele. O quê? Ele não conseguiu esconder sua surpresa. Então, uma voz feminina que ele nunca tinha ouvido antes em sua vida tocou em sua cabeça. Você cumpriu todas as condições da busca secreta. A coragem do fraco. Busca secreta. Cumpriu todas as condições. Ele não tinha ideia do que estava dizendo. Não, antes disso, de onde vem essa voz? Ignorando seus pensamentos, a voz continuou, você obteve o direito de se tornar um jogador. Você aceita, obteve o direito. Aceitar. Parece que está me dando algo. Crescendo na pobreza, ele sabia que não existia liberdade na vida. Mas acho que isso aconteceu em vida. O que isso importa na morte? Apóstrofo. Enquanto ele esperava hesitante, a voz em sua cabeça perguntou novamente, você não tem muito tempo sobrando. Caso o direito seja recusado, seu coração irá parar em 0,02 segundos. Você aceita, se isso era ou não uma alucinação, uma coisa era certa, sua morte iminente. No topo da espada lentamente descendo em sua cabeça, as armas das outras estátuas também estavam encontrando seu caminho em direção a ele. Nesse ponto, Jinwoo se entregou à renúncia.
Apóstrofo. Claro, por que não? Ele não disse as palavras em voz alta. Apenas os pensou em sua cabeça. Mas a voz respondeu a seus pensamentos. Bem-vindo ao se tornar um jogador, Flash.h. Mais uma luz cegante envolveu seu corpo e Jin-Woo perdeu a consciência. -6. Pena ele abriu os olhos. Um teto branco brilhante. O cheiro forte de desinfetante. Sensação de uma cama dura atrás das costas. Jin-Woo imediatamente percebeu onde havia aberto os olhos. Um hospital. Embora ele viesse cada vez menos depois de conhecer Unterjue, o hospital ainda era um lugar que o Jin-Woo poderia chamar de segundo lar em seu trabalho. Afinal, correram até rumores de que havia um quarto reservado só para ele aqui. Jin-Woo sentou-se ereto. Levando a mão ao peito, ele sentiu as batidas regulares de seu coração. Eu estou vivo? Não apenas vivo, seu corpo inteiro parecia mais leve do que o normal. Comparado com o peso que ele sentia quando normalmente abria os olhos aqui, algo estava diferente. Foi como se ele tivesse acordado após um bom descanso em sua própria casa. Apóstrofo. O que? Quando ele se lembrou da cena antes de falar, foi uma ocorrência impensável. A espada caindo. As estátuas do que o cercavam. Mesmo se ele tivesse de alguma forma se esquivado da espada, seria necessário um grupo composto de caçadores de nível S para derrotar os inimigos naquela sala. E eu saí de lá vivo. Foi um sonho. Felizmente, havia uma maneira fácil de descobrir. Jin-Woo olhou sob o cobertor que o cobria. Se tudo fosse real, ele não teria uma perna. Então, uma voz profunda o interrompeu. Você recuperou a consciência?